Rapaziada, eu comprei um ar-condicionado portátil. Não vou mentir pra vocês, o produto cumpre a sua principal função, que é a de refrigerar o ambiente, gelar o ambiente. Ele consegue fazer a temperatura cair de uma forma até satisfatória, porém eu não recomendo a compra. Deixa o teu like, se inscreve se você for novo aqui no nosso canal, porque hoje eu vou te contar o porquê de eu não ter gostado do ar-condicionado portátil e vou te mostrar por que eu não recomendo comprar, mesmo sendo um produto que em tese parece muito legal e que até entrega boas funções, mas no geral e na minha visão não vale a pena. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha. Eu quero começar deixando uma coisa bem clara pra você que tá assistindo. Eu não sou nenhum especialista em ar-condicionado, na verdade, eu entendo muito pouco desse assunto. Eu entendo de smartphone, de eletrônicos, de PC, de vários assuntos. A gente fala muito de importação aqui no canal, mas ar-condicionado não é a minha praia. Então esse daqui vai ser um vídeo de um usuário de um produto interessante, que comprou tanto por curiosidade como também pra testar e ver se valia a pena, que teve uma experiência que não pode ser considerada ruim, mas não é a experiência ideal. E o principal, eu vou te mostrar resultados com termômetros, com diversos testes e medidores para você entender o porquê de eu não recomendar esse produto. Vamos começar da parte que talvez seja relevante logo de cara, o unboxing, a caixa do produto. Eu não cheguei nem mesmo a gravar o unboxing para vocês, porque aqui a gente tem um primeiro ponto muito relevante. Galera, esse negócio é muito pesado. O ar-condicionado portátil, ele parece uma mini máquina de lavar, digamos assim. Algumas pessoas podem achar parecido com um fogão, com um frigobar. Vou colocar na tela certinho as dimensões para vocês, só que a parte que assusta mesmo é o peso. O ar-condicionado em si possui 26 quilos e a caixa do produto, no geral, possui 31 quilos, o que é muita coisa. Esse modelo que eu comprei é da marca Hisense. Para você que não conhece, a Hisense é uma empresa bem famosa e bem renomada nessa área aí de eletrodomésticos, linha branca. É uma empresa chinesa fundada na década de 70, hoje está entre as 10 maiores fabricantes da China, junto com marcas como Realme, Xiaomi. Os caras patrocinaram a Copa de 2018, foram patrocinadores oficiais na Copa do Catar de 2022. Eu só tô falando isso daqui para você saber que essa é uma marca boa e que inclusive possui muitos produtos bons. O próprio ar-condicionado portátil em si é bom, só que eu não recomendo e eu quero explicar isso para vocês direitinho. Na caixa a gente vai encontrar o ar-condicionado em si, os acessórios que são componentes essenciais para você utilizar o ar, e aqui a gente já vai esbarrar em mais um ponto muito importante. Eu não acho que o nome desse produto, desses produtos, deve ser ar-condicionado portátil. Na minha opinião, o nome mais correto seria ar-condicionado móvel. Por que eu digo isso? Uma coisa portátil é uma coisa que pode ser utilizada em qualquer lugar e geralmente sem muitas dificuldades, o que não é o caso do tal ar-condicionado portátil. Primeiro porque vocês podem ver que é necessária uma instalação desse produto. Sim, é um negócio portátil, mas que precisa de instalação. E é óbvio que eu comprei o ar portátil sabendo disso. Você tem que ter em mente que esse é um produto que possui uma espécie de mangueira, um duto de ar, por onde vai sair o ar quente que vem do compressor do aparelho, que vem do próprio ambiente. Se você conhece, por exemplo, um ar-condicionado split, você sabe que uma das vantagens dele é que a condensadora e o corpo do ar em si são separados. Você vai colocar o ar split dentro da sua casa, a condensadora fica fora do ambiente, de forma que o nível de ruído é muito mais baixo. É um negócio bem parecido com o que acontece no ar-condicionado split, porém sem você ter duas peças separadas. Para quem não sabe, um split, né, que é esse ar tradicional que você encontra em vários lugares, ele é composto por duas peças, condensadora e evaporadora. Condensadora é aquela parte que fica fora da sua casa. Você passa aí na beira de prédios, por exemplo, e vê vários desses pendurados. Já a evaporadora vai justamente liberar aquele ar frio que está sendo produzido para gelar o ambiente, para refrigerar o ambiente. Então, basicamente, é assim que um ar comum funciona. E no caso do ar-condicionado portátil, você precisa justamente remover esse ar quente que está no ambiente, porque senão tu vai ligar o produto, ele vai começar a gelar, só que ele vai produzir calor, ele vai puxar o ar quente que está naquele ambiente, e onde ele vai conseguir jogar esse ar? É por isso que existe
esse duto que, de certa forma, atrapalha muito a usabilidade do ar-condicionado portátil. Por isso que eu acho que o nome portátil é incorreto. O nome deveria ser ar-condicionado móvel, porque a gente está falando de um ar tradicional, aquele famoso ar-condicionado de janela, mas que possui rodinhas e pode ser montado em qualquer ambiente, mais uma vez, muito entre aspas, porque você precisa de um ambiente com uma janela, você precisa de um ambiente onde a janela possua uma distância suficiente para você ligar o ar portátil, porque essa mangueira, esse duto de ventilação, cada marca tem o seu equipamento, isso vai variar de acordo com o modelo que você comprar. Inclusive no manual do usuário, né, que vem na embalagem, esse aqui é um produto que necessita de manual, porque não é muito fácil de você operar se você não conhece nenhum produto assim, eles deixam bem claro que você não deve ficar dobrando essa parte. Então, por exemplo, você tem uma janela que fica perto do seu sofá. Você não pode ligar o ar-condicionado no chão, passar esse duto meio curvado ali pelo seu sofá para que ele chegue à janela. Você tem que tentar deixar ele o mais reto, o mais nivelado possível. Dito isso, vamos falar do funcionamento do produto. E para falar isso daqui para vocês, eu vou mostrar na prática o funcionamento, porque eu fiquei por mais de 6 horas gravando esse ar funcionando. Galera, isso deu muito trabalho. E vamos começar entendendo um pouquinho o ambiente em que eu fiz os testes. O meu estúdio tem 2,75 m de largura por 3,80 de comprimento, o que daria aproximadamente 10,45 metros quadrados. Porém, a porta dele fica na diagonal, então dá para dizer que o estúdio tem aproximadamente 10 metros quadrados, sem incidência direta da luz do sol no período da tarde, que foi quando eu fiz o teste. Ou seja, a temperatura ambiente de 31,5 graus não tinha uma influência direta do sol batendo em alguma das paredes, eu deixei o ar ligado sozinho, não fiquei no ambiente, mas eu deixei o meu computador e uma luz ligada. Além disso, eu utilizei 3 termômetros para fazer as medições, justamente porque eu não sei qual deles é mais preciso. O principal, que está em cima do ar-condicionado, ele mostra a hora e mostra 2 temperaturas, sendo essa na parte superior referente ao corpo do termômetro, e a temperatura na parte de baixo se refere a esse pequeno termômetro que tem na ponta de um fio. Além disso, eu também utilizei um termômetro mais simples, esse pequenininho, um termômetro que eu importei há um tempo no AliExpress, e eu deixei ele a 2 metros de distância do ar, como se fosse no lado oposto do ambiente em que o ar portátil estava ligado. Por último, eu utilizei um termômetro digital que funciona via laser. Esse daqui provavelmente é o mais preciso dos 3 termômetros, até porque a gente utiliza bastante ele para fazer medições de computador, temperatura de processador e por aí vai. Com esses 3 aparelhos sendo utilizados, a gente consegue fazer pelo menos uma média, ter uma ideia ali da temperatura do ambiente. O ar foi ligado exatamente às 4h28 da tarde, com a temperatura ambiente de 31,6 graus e a umidade relativa do ar em 41%. 30 minutos depois, a queda de temperatura foi legal, inclusive vocês podem ver que na saída de ar desse ar-condicionado portátil, eles estavam mostrando ali 11 graus, o que é sensacional. Porém, no ambiente, né, que é essa temperatura mais de cima, nós tivemos uma redução de 4 graus, a temperatura ali estava em 27,6, o que tá ok até o momento. Com 1 hora de funcionamento, o resultado também não estava tão ruim, a temperatura caiu 5 graus e a umidade do ar aumentou em 5%. Ali na parte de cima, no painel digital do ar-condicionado, eles mostram que o ambiente está em 25 graus, mas o termômetro mostra 27 praticamente, né? Então é uma diferença considerável. Também é bom lembrar que a gente está falando de um aparelho que possui 12.000 BTUs, com funções de ar quente e ar frio, operando de 16 até 30 graus e com 4 modos de funcionamentos. O modo Cool, né, que tem o objetivo de resfriar o ambiente, deixar uma boa umidade relativa do ar. O modo Dry, que é para deixar o ambiente mais seco, na tradução livre do inglês para o português. E o modo Fan, onde o aparelho vai operar só com um ventilador ligado e não vai resfriar o ambiente. Por último, a gente vai ter o modo automático, que você não tem a opção de ativar, mas quando você utiliza o modo Cool ou o modo Dry, ele vai ficar alternando ali entre deixar o compressor ativado e desativado. Quando você chegar na temperatura desejada, ele vai diminuir a velocidade do ventilador, o ventilador dele opera em 3 velocidades. Tem como se fosse um modo mais forte, um modo intermediário e um modo mais fraco, menos barulhento, mas é sempre bom lembrar que o barulho mais forte é o barulho que vem do corpo do ar-condicionado em si, do compressor. A parte do ventilador não é tão barulhenta assim, não é tão incômoda. O problema começa a aparecer com 1h30 de funcionamento. Vocês lembram das medidas que eu falei aqui no início? O nosso ambiente de aproximadamente 10 metros quadrados, de acordo com vários sites que fazem cálculos de BTUs necessários, os resultados sempre estão ali em torno de 7, 8 mil BTUs, o que está bem abaixo da capacidade desse ar-condicionado, ou seja, tecnicamente, ele seria capaz de refrigerar o ambiente sem o menor problema.
Mas depois de 1h30 ligado, a temperatura caiu de 31,6 para apenas 26 graus, o que é muito estranho, porque vocês podem ver no vídeo que a luz do ambiente foi caindo, já não tinha mais luz do sol, a temperatura externa começou a cair. Tudo isso somado à capacidade do ar deveria fazer justamente a temperatura do ambiente cair mais, e isso não aconteceu. Depois de mais de 2 horas com o aparelho funcionando, e mesmo com a temperatura externa tendo caído desde quando eu iniciei o teste, o termômetro que estava do outro lado do ambiente registrava 26,1 graus. Isso depois de 2 horas com o aparelho ligado, consumindo energia. Essa temperatura ficou bem próxima da que aparecia ali na parte de cima do termômetro principal, só que ela estava longe do resultado ideal, porque se nesse mesmo ambiente eu tivesse um ar split e tivesse deixado ele funcionando, configurado para atingir 16 graus, com 2 horas de ligado, ele estaria numa temperatura muito inferior a que esse aparelho aqui entregou. Eu até peguei aquele nosso termômetro a laser e comecei a medir a temperatura em diferentes partes do ambiente, e ele mostrou sempre uma temperatura próxima de 27 graus. Quando eu medi a temperatura do corpo ali do ar portátil, ele já mostrou uma temperatura um pouquinho inferior, mas assim, tu não vai comprar esse aparelho para ficar na frente dele, plantado ali, sendo refrigerado pelo ar, até porque tu vai ficar resfriado. A ideia do produto é ele resfriar o ambiente como um todo, e eu cheguei a pensar que eu poderia ter feito alguma coisa errada no teste. Então eu desliguei o ar, alguns minutos eu liguei novamente, a temperatura ambiente estava em 25,8 graus, eu coloquei pelo controle remoto a temperatura em 16, ela também apareceu no display do ar-condicionado, e eu deixei o teste rolando por mais 2 horas. 1 hora depois, às 7h40, a gente tinha uma temperatura de 25,3 graus. A gente está falando aqui de só meio grau de diferença. A temperatura caiu 0,5 graus Celsius. Mais uma vez, curiosamente, o aparelho mostrava que a temperatura ambiente era de 24 graus, mas nos outros termômetros a temperatura estava sempre ali em torno de 25 ponto alguma coisa, o que é uma queda muito fraca se tu considerar 1 hora do aparelho funcionando. 2 horas depois do teste, a temperatura caiu muito pouco. Eu até tirei aquele segundo termômetro, deixei ele ali perto da saída de ar, mas só que na área externa, para ver se tinha alguma mudança, e novamente os resultados são assustadores, porque a temperatura às 6h40 era de 25,8 graus, e com 2 horas do aparelho funcionando à noite, gastando energia, às 8h40, ele quase não conseguiu resfriar o ambiente. Cair de 25,8 para 24,9 é muito estranho. E assim, pessoal, eu não filmei o ambiente para vocês, mas é o estúdio que eu gravo vídeo aqui assim. Obviamente a porta estava fechada, obviamente a janela estava fechada. Que fique claro aqui que esse teste que eu fiz pode não ser o melhor teste para comprovar se o produto funciona, mas na minha humilde opinião, ele reflete o uso que você faria desse produto na tua casa. Tu vai ligar ele quando tiver em um dia quente e ele vai fazer a temperatura cair. Porém, ele não chega nem perto da temperatura mínima, não chega nem perto de uma temperatura fria, daquele ambiente frio, como funcionaria um ar de janela ou um ar split. Pelo preço dele, pelas características, pela promessa que o produto tem, isso é um negócio muito decepcionante. E aí, diante de tudo que eu falei, você pode pensar assim: ué, Rafinha, mas tu falou mais coisa boa do que ruim. Por que você não recomenda esse ar? Por que tu falou tantas vezes que acha que não vale a pena? Esse aqui é o controlezinho dele, né? Um controle que deveria ser pelo menos iluminado, mas isso aí não tem tanto problema, dá pra usar de boa. E aqui vem o X da questão. Eu vou ligar o ar, não vou editar o áudio, vou simplesmente ligar pra vocês verem. Liguei. E esse primeiro barulho que vocês estão ouvindo é só do ventilador. Agora vem o barulho do ar-condicionado. Rapaziada, fala pra mim, você que tá assistindo aí com o alto-falante do seu smartphone, o nível de ruído tá muito alto? E você que tá assistindo com fone de ouvido, o nível de ruído tá muito alto? Você notou que o meu tom de voz ficou mais alto para poder conversar com vocês? Isso acontece porque com o ar ligado eu não consigo nem falar baixo, como eu costumo falar quando estou gravando. Eu tenho que falar bem mais alto porque senão eu não me escuto, e esse é o principal motivo para eu não recomendar o ar-condicionado portátil. Pessoal, o produto é muito legal, é uma ideia assim super interessante. Só que além de não ser um produto totalmente portátil, como ele deveria ser, já que o nome é ar portátil, ele é muito barulhento. Cara, olha só, eu não vou mentir pra vocês. Aconteceu umas 3 ou 4 noites, tá muito quente aqui onde eu moro, e eu liguei o ar no quarto a mais ou menos 1,5 m de distância da minha cama. Eu simplesmente deitei à 1 da manhã e fui dormir às 3h30. E essas 2 horas e meia
eu ficava com aquele barulho do ar na minha cabeça de uma forma que eu não conseguia dormir. Não é como se fosse o barulho de um ar-condicionado comum, até mesmo de um ar-condicionado de janela. Eu morava numa casa há um tempo onde a gente tinha aquele ar mais antigo, era um ar da Springer, ou Springer, não sei como é que fala, da década de 90, um modelo antigão mesmo, e mesmo sendo o ar extremamente barulhento, não era igual utilizar esse ar aqui. Eu vou desligar porque inclusive tá me desconcentrando aqui para falar com vocês. Ó, desliguei, aí ele desarmou, né, o que seria, acho que o compressor, a parte que faz mais barulho. Aí tá diminuindo agora o ventilador e pronto, já desligou. Então, continuando, pessoal. O problema pra mim é o barulho. Cara, é um negócio muito barulhento, é uma coisa que incomoda, principalmente se você não tá num ambiente muito grande. Vou dar um exemplo pela TV. Eu utilizo a televisão do meu quarto à noite, geralmente no volume 20, 18, no máximo no 25. Quando eu ligo esse ar, eu tenho que aumentar o volume pra 60, porque senão eu não escuto. Só pra tu ter uma ideia, eu tenho um microfone aqui em casa profissional, né, um microfone que é usado em gravações mais profissionais, e eu vou colocar ele do lado do ar, sem pegar a parte do vento, né, só pra vocês ouvirem o nível de ruído. Não tô dizendo que é um barulho insuportável, mas eu vou fazer uma comparação aqui com um avião. Se você já voou de avião, tu sabe que o nível de ruído é bem alto, principalmente se for um Boeing. A sensação que a gente tem com esse produto é parecida. Não é um nível de ruído tão alto como dentro de um avião, mas é um ruído alto o suficiente para incomodar. Ah, Rafinha, mas você não acha que dá para se acostumar com esse barulho? Sim, eu acho que dá. E para você que não tem uma outra opção, por exemplo, tu mora num apartamento alugado, que não pode nem furar a parede para colocar um split, você precisa muito de um ar-condicionado. Ter um ar desses é muito melhor do que não ter ar-condicionado nenhum. Ele vai conseguir gelar o ambiente. Então, a minha opinião, do ponto de vista de um usuário que comprou o produto sabendo que o produto era, sabendo que eu ia ter que ligar um tubo na janela para poder utilizar ele, sabendo que não daria para ligar em qualquer ambiente e ainda assim, contando com o fato de que eu poderia usar nos ambientes que eu citei, os motivos que me fazem não recomendar são, primeiro, o nível de ruído, que é muito elevado. Parece que você está com um ar-condicionado de janela no meio do ambiente onde você está utilizando o ar portátil, e junto a isso o fato de que o ar consegue cair a temperatura de uma forma muito rápida, porém mesmo depois de longos períodos com ele ligado, ele não vai cair a temperatura para o que é mostrado no display. Antes os caras colocassem uma limitação para ele ir até, sei lá, no máximo 20 graus. Por que coloca 16 graus se ele não chega nem perto disso, entende? Mas se mesmo diante de tudo o que eu falei, você ainda acha que o produto vale a pena, se você está ciente que o nível de ruídos é alto, que você precisa ficar montando um duto na hora de utilizar, que ele não consegue baixar tanto assim a temperatura, e mesmo assim você acha que o produto vale a pena pra você, pode comprar sem medo. Eu não tô aqui pra falar que você que comprou fez um mau negócio. Só tô aqui dizendo que com base na minha experiência, eu não aprovei o produto, beleza? Eu prometi um vídeo curto, mas ficou até um pouco longo. Se você tiver ficado com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E vou deixar o link da compra desse ar-condicionado aqui pra vocês. Eu comprei no site Web Continental. Mas assim, só compre se você achar que realmente é interessante. Porque eu vou ficando por aqui. Aquele abraço a todos vocês. Valeu!